Para a gente estabelecer, vamos dizer, bem assim, o início aqui da nossa discussão, como já esses pontos super bem trazidos pela doutora Márcia, mas, Fernando, fala um pouquinho para a gente também se a LPI, né, se a Lei de Propriedade Industrial, que protege as marcas, ela tem alguma previsão legal sobre o tema, sobre as paródias, né? Acho que isso é importante a gente colocar para iniciar as nossas discussões aqui. Ótimo. Obrigado, Felipe. Primeiramente, eu queria agradecer aqui o convite do IDS. É um prazer poder participar, por mais que nós tenhamos perdido aí a contribuição do Rafael. É um prazer e gostaria de cumprimentar a doutora Márcia também. E, Felipe, objetivamente, assim, respondendo a sua pergunta, a lei da propriedade industrial, especificamente, não traz nenhum dispositivo expresso que aborde as paródias em si, né? O que não quer dizer, como já foi antecipado aqui, que a paródia não tenha um tratamento expresso na legislação de propriedade intelectual, né? A doutora Márcia já expôs que na legislação de direito autoral nós temos a previsão ali, uma limitação de uso, uma limitação de proteção, na verdade, que coloca 2 critérios específicos para que sejam consideradas livres as paródias, né? Incluindo que não haja reprodução, né, integral da obra e que não haja descrédito, né? A paródia em si ela vai ter, o significado não se altera dentro dos 2 segmentos da propriedade intelectual, direito autoral e marca, mas os tratamentos jurídicos acabam sendo um pouco distintos, porque no campo do direito autoral, ao passo que temos uma limitação, né, já expressa e que se refere, no primeiro momento, aos bens materiais de caráter estético, né, no campo da propriedade industrial, os bens materiais de caráter mais utilitário, a marca exercendo aí a função de identificação de produtos, de origem, de fidelização, os critérios, embora não estejam bem delimitados na lei, não quer dizer que a legislação em si não tenha exceções ao direito de exclusividade sobre uma marca, né? Especialmente sobre as marcas famosas, que são objeto das paródias, né? Até por gerar mais engajamento e essa visibilidade que a paródia, né, busca, né? Bom, mas a verdade é que a lei em si, ela embora não traga uma hipótese real de paródia, expressa de paródia, como ocorre na legislação de direito autoral, a legislação lá traz algumas hipóteses de fair use também, né? Algumas exceções ao direito de propriedade sobre a marca, incluindo, né, o que o artigo 132.4 coloca, que o titular de uma marca não poderá impedir a citação da marca em discurso, né, em manifestações, né, em obras científicas ou literárias, e coloca 2 elementos condicionantes para que isso não possa ser realizado. Desde que não haja conotação comercial, né, e que não haja uma ofensa à reputação da marca, né, um dano à integridade da marca. Então, o que observo, né, na leitura desse artigo é que, embora você não tenha uma menção expressa à paródia, você tem muito claramente a possibilidade de se usar livremente uma marca para fins específicos de citação em discurso ou em obras diversas, desde que esses 2 elementos não estejam presentes, né? E repare que esses elementos são distintos dos elementos aplicáveis aos bens estéticos do direito autoral, né? O direito autoral fala que não pode haver descrédito e, de certa forma, o descrédito tem uma relação com essa ofensa, né, à marca, né? Acho que a proteção que o legislador visou aí nos 2 casos basicamente bem parecida, né? Eu acho que no campo do direito autoral você tem exemplos claros que mostram qual foi o objetivo aí, e isso aplicado ao campo de marcas não é muito diferente também, né? Eu me lembro do caso Hortifruti, né, no campo do direito autoral, em que houve um uso, né, específico de... Hortifruti é famoso pelas suas paródias, né? Eu vou até trazer mais à frente um pouquinho alguns exemplos, mas era um cartaz que utilizava um trecho de uma música, né, Tom Jobim, Garota de Ipanema, e que a paródia era uma couve, né, cantando, dizendo: olha que couve mais linda, mais cheia de graça, né?
É uma paródia interessante, mas que gerou, na época, um descontentamento por parte da detentora dos direitos autorais sobre a música, né? A editora que controlava os direitos. Mas o entendimento aqui do STJ, né, é que justamente, independentemente de qualquer discussão de conotação comercial, porque a lei de direito autoral não fala e não coloca como elemento condicionante a conotação comercial, não havia o descrédito, né, à composição em si, né, aos detentores da composição. Então, por não haver esse descrédito de ser uma paródia, né, que não oferecesse uma mensagem negativa ou que pudesse afetar a integridade da obra, ela foi aceita, né, pelo tribunal. E o que é interessante notar nesse caso também é que um dos argumentos utilizados era a questão da conotação comercial, que é um elemento central, eu acho que na análise de qualquer aferição se a paródia é lícita ou não, né? Esse elemento ele existe na legislação marcária, né, na limitação do artigo 132, né, que não permite que você impeça o titular, o uso de marca em discurso desde que não haja conotação comercial, mas isso não se verifica na legislação de direito autoral, né? Ou seja, é algo que faz muito mais diferença no campo marcário, você ter aquela finalidade de uso comercial do que no campo do direito autoral em si, né? E sobre esse segundo elemento, né, da legislação de marca, né, que trata do fair use, de você não poder ter uma ofensa à integridade da marca ou à reputação da marca em si, o que é um outro dispositivo da lei que serve como um amparo a possíveis, né, alegações de ilicitude da paródia, é o artigo 133, que é o que o depositante da marca, o titular da marca, ele tem a prerrogativa, né, de zelar pela reputação e integridade material da marca. Ou seja, a partir desse dispositivo, o titular da marca ele pode não só combater ofensas ao significado da sua marca ou à integridade da marca, como, na prática, combater a diluição da marca, né? A perda de poder atrativo e poder de venda através de algo que possa comprometer aí o seu poder de exercer as suas funções, poder de unicidade da marca, de distintividade. E outro elemento que eu acho importante trazer na legislação de marcas, né, e aí não necessariamente da LPI, mas que serve como fundamento, né, em casos envolvendo paródia, é o aproveitamento parasitário, né, que tem um fundamento legal mais na teoria de enriquecimento sem causa, artigo 884 do Código Civil, e que serve de fundamento também, principalmente nos casos em que você tem a paródia da marca em um outro segmento de mercado, né? Um dos princípios principais da legislação marcária é o princípio da especialidade e que limita o direito de exclusividade da marca ao segmento de mercado específico que as empresas atuam, né? Só que o que se verifica é que, em grande parte, as paródias elas não necessariamente respeitam os limites de atuação das empresas, né? É comum que as paródias, principalmente das marcas famosas, inclusive de alto renome, que tem proteções de todas as classes, elas sejam de outros segmentos, né? Como, né, por exemplo, acho que vão surgir exemplos aqui mais claros, mas produtos, segmento de bebidas, com produtos de brinquedos, por exemplo, é muito comum que isso aconteça. E o aproveitamento parasitário é uma forma de se coibir isso, né? Principalmente não só na via administrativa, como na via judicial também. Então, acho que esses são os principais elementos assim, da legislação de marcas que eu acho que podem ser utilizados aí para fundamentar ou para regulamentar a paródia em si, né? Perfeito, Fernando. Acho que você já introduziu de forma muito, muito completa o tema. E apesar de acho que você já ter adiantado vários pontos, assim, já tratado de vários pontos super importantes aí, mas talvez assim do ponto de vista do direito marcário, do ponto de vista prático, né, o que você acha que são aí os limites, né, para o uso lícito de uma paródia criada a partir de uma marca de terceiro, né? Como é que a gente diferencia o uso justo de uma infração marcária? O que a gente precisa observar, né, para a gente fazer essa análise de uma eventual infração
de um direito marcário de terceiros, tá? E aí, aqui, só antes de passar a palavra para você, Fernando, só um anúncio para os participantes. Fiquem à vontade, a gente está acompanhando aqui o chat, então, havendo alguma pergunta, comentário, por favor, mandem aqui através do nosso chat que a gente está lendo e a gente pretende, ao final, enfim, durante o evento, responder aí a maior parte das questões, tá? Então, Fernando, por favor. Bom, essa é uma tarefa difícil, né? Porque eu acho que o limite entre a paródia lícita e ilícita é muito tênue, né? Muito difícil de se estabelecer, né? Ainda mais quando não tem a previsão legal e objetiva na lei, com critérios, né? De modo que você possa ter alguma previsibilidade nesses casos, né? Então, a licitude ou ilicitude vai depender muito do caso concreto, né? E o que eu observo, e o que eu acredito que seja o exercício correto para se determinar se uma paródia é lícita ou não, primeiro entender qual é o direito fundamental que se sobressai, né, e que se destaca, né, ao se falar de paródia, né? Quando se fala de paródia, nós estamos falando, né, basicamente da ressignificação de uma obra ou de uma marca em si, mas que você mantém aquela estrutura, né? A estrutura é a mesma, mas você muda o tom e muda o significado. Ou seja, no direito autoral seria uma nova obra, né, com um novo significado. Mas, partindo dessa premissa, né, a paródia é uma ferramenta muito eficaz no exercício do livre pensamento, da liberdade de expressão, né, que é um princípio constitucional muito importante. E, embora esse princípio constitucional ele não seja hierarquicamente diferente, não esteja acima ou abaixo da proteção à propriedade intelectual, assim, ambos são listados no artigo 5º da Constituição, eu acho que vai depender ali do bom senso do julgador em determinar em que momentos o princípio da liberdade de expressão deve se sobressair ou prevalecer sobre a propriedade intelectual, né? No caso de marcas, especificamente da propriedade intelectual, né? E aí, exemplos, né, o que eu posso dar, né, quando a paródia envolvendo a marca em si, ela é um protesto social, uma forma de protesto político. Eu me lembro de um exemplo claro que é a marca Esso, né, de posto de gasolina, né, e o Greenpeace fez uma paródia envolvendo a marca Esso, que era a marca Esso com 2 cifrões de dinheiro no meio, né, fazendo o S, e era Greenpeace embaixo, Esso, né? Então, do modo que eu vejo, né, esse tipo de uso, de acordo com a legislação brasileira, né, a depender de como aquele uso ele se realmente não há disseminação de nenhuma informação inverídica ali, o uso daquela marca em si é uma livre manifestação de pensamento, de um posicionamento político, social, protesto. Talvez que uma determinada entidade tenha uma visão sobre determinado assunto e que ela expôs daquela forma como uma crítica às atividades de uma empresa, né? Então, eu acho que essa aferição vai depender muito das situações em que não há abuso do direito de liberdade, né? E o abuso seria a partir do momento que você começa a trazer elementos que geram um dano reputacional, mas não a partir da mera crítica, né? Algo que possa gerar uma ofensa ou uma mudança de significado daquela marca que promova um dano reputacional à empresa. Eu acho que é uma situação bastante difícil assim, de se determinar. E um dos elementos, né, e dentro desse elemento de dano à reputação, né, eu acredito que não é todo uso de paródia, toda paródia que cause automaticamente diluição, né? Porque eu acho que nem todo titular de marca fica confortável com a paródia. É muito difícil que alguém aceite uma paródia tranquilamente assim. Então, o argumento recorrente é que, olha, tem uma paródia aqui, essa paródia aqui oferece um dano aqui à minha reputação, à integridade da minha marca. E fica uma coisa muito mais hipotética do que comprovada em si, né? Tem até casos nos Estados Unidos, tem um que eu vou abordar um pouco mais à frente, que trata exatamente disso, né? Uma alegação mais genérica de diluição
pelo mero uso da paródia, mas que não necessariamente essa diluição ela é automática pela criação da paródia em si, né? Eu acho que é necessário que haja uma prova de que houve um descrédito, que um dano reputacional à empresa. E outra questão que eu acho importante não é toda conotação comercial que se aplica. O artigo 132 ele coloca como elemento condicionante que haja conotação comercial. Só que eu acho que é muito difícil você descaracterizar o uso comercial na maior parte dos casos, né? Você, às vezes, tem um lucro indireto, né, a partir de um patrocínio de um site que fez uma crítica, a partir de uma paródia envolvendo a marca, e nem todo uso comercial eu acredito que seja né, visto como um óbice para a paródia em si. E eu acho que isso é algo que a jurisprudência observa, deve observar e vem observando, como, né, a gente vai tratar um pouco mais à frente. Mas o objetivo, acima de tudo, eu acho que é evitar o aproveitamento, né, parasitário da marca, né, evitar o enriquecimento sem causa. Essa é a questão. A promoção de produtos, né, por mais de uma paródia, mas que gerem um enriquecimento para a empresa, eu acho que isso seria um exemplo de uma ilicitude, né, dentro dessa paródia. Assim. Perfeito, Fernando. Muito, muito bacana aí. Abordou muito bem os pontos. Mas saindo também agora um pouquinho do ponto de vista registral, né, que a doutora Márcia trouxe aí vários exemplos super, super divertidos para a gente, e entrando na questão do uso, né, Fernando? Assim, como é que os tribunais têm visto isso aqui no direito brasileiro, né? Como é que tem sido o entendimento dos tribunais sobre o uso, né, de sinais distintivos que consistem em paródias, né, de sinais, de marcas registradas de terceiros, né? Fala um pouquinho aí para a gente como é que tem sido a jurisprudência aqui dos nossos tribunais quanto ao uso. Perfeito, Felipe. Bom, eu acho que, sim, tratando de marcas, né, a parte majoritária da jurisprudência segue o entendimento de que, desde que você tenha um uso comercial explícito ou bem caracterizado, essa paródia ela vai ser ilícita, porque não cumpre, né, os requisitos ali do artigo 132.4, né, por mais que não ofereça um descrédito ou um dano reputacional à empresa. Né? Mas eu trouxe aqui também alguns exemplos, e aí a gente pode ir passando por eles, e acho que fica mais claro. Bom, esse primeiro exemplo acredito que um leading case em termos de paródia, que é a publicidade da Hortifruti, né, que é bastante criativa, tem um elemento de humor bem caracterizado, mas é uma paródia que gerou um desdobramento mais no campo do direito autoral, né, porque é uma paródia feita em cima de obras audiovisuais, obras cinematográficas, e a exceção dessa paródia da Couve, aqui, as 3 primeiras foram paródias que não tiveram qualquer questionamento, e esse da Couve foi aquele que eu mencionei no início, né, que gerou uma ação judicial por parte da detentora dos direitos autorais, mas que o entendimento do tribunal, né, do STJ, foi que aí você não haveria um descrédito à obra, né, apesar de ter o uso, uma referência clara à obra, você não teve o descrédito. Mas, imaginando aqui como seria no campo marcário, né, é até comum que determinados produtores registrem as marcas, né, dos filmes, né, os títulos dos filmes também como marca. E aí eu imagino que essas marcas, inclusive algumas podem até já ser objeto de registro marcário, mas nunca houve o questionamento. Eu acho que ficaria mais difícil, do ponto de vista do direito marcário, defender a licitude de uma paródia como essa. Até mesmo de uma paródia bem feita e com um humor bem caracterizado e sem gerar descrédito, porque é uma publicidade, né? E um fim comercial aqui ele é bastante claro, né? Promover a marca do mercado, né? Agora, passando para um outro exemplo, são alguns exemplos que eu extraí dos Estados Unidos, né,
que eu acho que claramente aqui no Brasil seriam exemplos de uso de paródias que seriam ilícitas, né? Primeiro, pelo fim comercial, claro, né? São produtos comercializados que não têm um endosso do titular da marca, e por mais que tenha um humor e uma mensagem que pode gerar alguma risada no público consumidor, é algo que não só é passível do entendimento de que tem a conotação comercial clara, por ser um produto comercializado diretamente, que gera o faturamento para a empresa, como a mensagem, né? O detentor da marca, às vezes, não quer ter a sua marca associada, né, ao segmento de camisinhas. Pode enxergar isso como uma ofensa à integridade da marca em si. E é uma reprodução, né, Fernando? Reprodução integral das marcas, né? Ou dos slogans. Então, realmente, aí não tem escapatória, né? Não tem escapatória. E reprodução integral, cópia fiel, né? E aqui um caso que eu acho bem interessante porque ele vai servir como um contraponto ao caso que eu vou trazer em seguida, né? É o caso da Folha de São Paulo, que teve, né, a marca praticamente reproduzida, não foi uma reprodução integral, pelo portal Falha de São Paulo, que é um portal totalmente humorístico e voltado para paródias do próprio jornal Folha de São Paulo, né? E entrando no site ou no perfil da Folha de São Paulo, fica muito claro que o propósito ali é humor. Inclusive, eles falam, não leve a sério o conteúdo colocado aqui, porque é sátira, crítica, você vê o uso de recursos que são claros da paródia, como o exagero, né? Questões que claramente não são verdade e usadas de forma exagerada. A paródia usa desses recursos para trazer o humor em si, né? E aqui a Folha entendeu, né, até pela reprodução de elementos de estilização também, né, de logotipo, que havia um uso indevido de marca, né, com conotação comercial, porque, inclusive, esse foi o entendimento do juiz de primeira instância, né, que deu procedência ao pedido, porque entendeu-se que, por mais que o portal tenha esse intuito humorístico de disseminar notícias inverídicas, exageradas de humor, tem um lucro a partir de patrocínios, né, que eventualmente pode servir para manter o portal, mas seria um lucro considerado um lucro passível de ser interpretado como uso com conotação comercial. E depois, né, recorrendo da decisão, o STJ, já em última instância, já reviu o posicionamento que foi mantido pelo tribunal, e entendeu que, na verdade, esse uso comercial ele é um uso que ele foi relativizado um pouco pelo STJ, porque tanto o STJ entendeu que tanto a Folha como a Folha de São Paulo são dois portais, né? A Folha, um veículo de comunicação, que utilizam da paródia como recurso em suas publicações, né? Eu acho que essa foi a questão central, na minha opinião, que eu acho que serve como um parâmetro interessante da jurisprudência, porque se nós temos na legislação a conotação comercial como elemento impeditivo para a caracterização da licitude da paródia, aqui você tem uma ligeira relativização desse conceito, né? E ao entender que, né, que mesmo tendo um uso comercial, que é difícil de caracterizar o uso comercial como um todo, né? Você pode ter um lucro direto ou indireto, sempre vai ter um argumento que possa justificar algum tipo de vantagem econômica ou patrimonial com esse uso. E aqui eu achei que foi uma distinção interessante que eles trouxeram, que é o contraponto justamente desse caso. A doutora Márcia já antecipou a questão envolvendo Maria Andante, e eu vou falar um pouquinho do caso que acabou desdobrando no Maria Andante, né, que é o João Andante. O João Andante uma cachaça de Minas Gerais, que começou com vendas, né, pequenas e vendido por um preço bem baixo, mas que começou a paulatinamente fazer
associações com o produto que serviu de inspiração da alegada paródia, né? E o João Andante sempre usou os meios de comunicação para se referir como sendo o primo pobre do Johnny Walker, né? E sempre publicou imagens do produto Johnny Walker ao lado do produto João Andante. E a marca em si, analisando, né, em termos de colidência, é uma tradução e os elementos figurativos, a estilização não é igual, mas ideologicamente são marcas que são muito parecidas, né? Ou seja, João Andante imita ideologicamente a marca Johnny Walker. E esses elementos de associação... O contexto é importante, né, Fernando? Exatamente, porque não é só a paródia em si, é o que eles fizeram em torno dessa paródia, né? E transformaram um produto que começou sendo vendido a R$20 em Minas Gerais a um artigo de luxo vendido a mais de R$100. O produto João Andante virou cachaça de luxo, a partir da publicidade feita não só em torno de uma relação, né? Eu sou o primo pobre do Johnny Walker, como uma publicidade que eles deram à própria disputa como um todo, né? Como sendo o elemento mais fraco nessa discussão, como se o Johnny Walker estivesse tentando eliminar uma paródia, uma mera paródia. Mas o fato é que essa empresa enriqueceu ilicitamente às custas de uma marca famosa, né? Elevou as vendas de uma forma bastante considerável e, para mim, é um exemplo claro de paródia ilícita, né? Porque não preenche principalmente o primeiro requisito de que tem clara conotação comercial, né? E aí a questão do dano reputacional, eu acho que ele recai um pouco na diluição, porque aqui já tem um exemplo claro de diluição. Já surgiu Maria Andante. E, por incrível que pareça, Maria Andante e João Andante são de empresas distintas, não tem relação entre si. Maria Andante, os produtores de Maria Andante não são os mesmos produtores de João Andante. Maria Andante viu a oportunidade de criar uma paródia em cima de outra paródia. Então, isso é bastante interessante. Assim, como que esse caso se desdobrou e culminou nesses dois conflitos aí, né? Aqui eu coloco outros exemplos aqui envolvendo bebidas, né? Aqui no canto esquerdo são produtos que não foram objeto de ação judicial, mas que eu vejo como uma mesma situação. Nós temos ali o Jack Daniel, que é um produtor que reproduz ali o rótulo do Jack Daniels, o Odette, que reproduz o whisky Old Age, né? E o Johnny Walker, que é uma paródia do Johnny Walker também. Esses produtos não tiveram grande repercussão, não foram vendidos em larga escala e nunca foram objeto de ação judicial. Mas são exemplos de paródias ilícitas, na minha opinião, pela clara conotação comercial. O preço aqui, né, está sendo vendido diretamente ao consumidor. E uma outra situação, mas aí enfrentada pela Jack Daniel's nos Estados Unidos, é com o brinquedo Bad Spaniel, né? E aí a reivindicação do titular da marca é que há uma reprodução muito clara, não só do recipiente, né, do produto, e que é objeto de marca também, né, esse formato da garrafa do Jack Daniel's é a marca tridimensional, e o rótulo em si vem sendo reproduzido de forma parasitária, né, porque vem sendo empregado em um produto de um outro segmento de mercado. E a discussão ainda está em andamento, né? Vai ser objeto ainda de decisão, mas é interessante que o argumento utilizado pelo Jack Daniel's aí é que a possível diluição envolvendo o produto por maculação, né? Que seria quando você tem um produto, né, sendo imitado e uma percepção do consumidor de que pode haver algum tipo de endossamento do titular da marca, que ele possa, de certa forma, fazer parte de sua cadeia de licenciamento, ou que haja um risco de confusão associação. Aí, é uma questão ainda a se decidir, mas um exemplo, né, bastante claro aí e que aqui no Brasil não seria aceito também pela clara conotação comercial. E, por fim, um exemplo da Louis Vuitton com brinquedos para cachorro também, né? E aí realmente também foi objeto de uma reivindicação da Louis Vuitton, também nos Estados Unidos,
Estados Unidos tem, na primeira emenda, uma hipótese de permissiva para as paródias, enfim, envolvendo marcas, né? E a situação, e o desfecho aqui foi que, embora essa questão do uso comercial lá não tenha tido um peso tão grande, se decidiu por permitir a comercialização desses itens, porque não se verificou uma ofensa à integridade da marca em si. O entendimento da Corte Americana foi que não há diluição da marca ou qualquer dano reputacional aqui. Então, eram basicamente esses os exemplos que eu gostaria de trazer, que dão aí um panorama de como o tribunal vem analisando, os tribunais vêm analisando a questão. O que a Bárbara observa aqui e no final pergunta, né? Ela fala assim, como seriam vistas as paródias de marca dentro de obras audiovisuais? É muito comum que em animes, sobretudo, e aí eu imagino que ela está se referindo a filmes, se tenham essas paródias de marca com a finalidade de não usar a marca real, mas remeter a ela, como McDonald's em vez de McDonald's. Isso pode ser visto como uma infração? Eu acho que depende um pouco também da marca e a variação que é criada dessa marca para o universo fictício da obra audiovisual, né? Às vezes pode ser uma marca que tenha uma mensagem que possa gerar algum descrédito para o titular da marca, mas... não, aí sim, com certeza. O caso aqui de McDonald's, McRonald, eu não vejo problema também. Acho difícil você extrair, por mais que você tenha aquela discussão, é uso comercial, não é? Provavelmente você vai achar algum ganho financeiro com isso, seja direto ou indireto. Mas eu acho que nessa situação é mais fácil você relativizar esse critério do ganho comercial, né? Até porque a marca fictícia que você criou com base na marca real, ela é um elemento muito pequeno dentro do contexto criativo de uma obra audiovisual, né? A obra audiovisual ela tem diversos outros elementos e que você consegue associar a receita daquela obra a outras questões que não a mera aparição de uma marca, uma variação de uma marca real por algum tempo ali. Então, eu acho que seria um uso defensável, bem defensável, de acordo com os critérios aqui do Brasil.